Olhem bem, uma jovem de 15 anos, um burro magro e uma sacola de pano amarrada nas costas. Sozinha na estrada de terra, o rosto sujo, os dedos ainda presos ao cheiro do leite, ela foi empurrada para fora do rancho familiar por mãos que antes a chamavam de filha. Como alguém que dizia amar poderia empurrar uma menina para longe com tão pouco? 3 dias depois do enterro do avô, ela saiu da casa onde cresceu apenas com um burro e uma promessa vazia. O vento da tarde trazia o cheiro do pó e do feno, e o som distante do mercado parecia um coro que a desprezava. O homem que ela chamara de tio, agora responsável pelo espólio, falou com voz baixa e prática, como se falasse de contas e não de carne e sangue. Eles acharam que a humilhação a deixaria pequena. Ela transformaria aquilo em força. Se quiser saber como termina, inscreva-se e conte de onde nos assiste. A cena ficou marcada pelo mugido de um rádio velho, pelo cheiro de café amargo e pela corda áspera que segurava o burro, imagem que voltaria a aparecer nos momentos em que a coragem parecia insuficiente. O antagonista tem nome e rosto, mas ele é também um sistema. Raul, o tio com mãos de negociante, que mediu o valor dela como se media queijos no mercado. A injustiça plantou ali uma semente que cresceria até virar tempestade de justiça. Quando a porta do rancho se fechou atrás dela, as vozes que saíram foram curtas e duras. Raul cuspiu palavras calibradas para ferir menos a consciência do que o coração. Tio Cosme riu seco, como quem assina um documento. Maria, a mulher da cozinha, deixou cair a travessa e desviou o olhar. Um diálogo áspero se estendeu, cada fala carregando uma acusação, uma cifra, um papel. Raul disse que a herança já estava dividida e que o notário havia firmado tudo. Ela perguntou se aquilo era verdade. Ele respondeu que a terra tinha dívida, que precisava ser vendida para pagar impostos e que ela era menor, portanto sem direito a administrar. Ela chorou, pediu pelo menos o que havia aprendido com a mãe, uma pequena receita e o burro que puxava o carro de leite nas manhãs de ordenha, e ele a entregou exatamente aquilo, o burro e uma sacola. O momento da saída teve cheiro de metal e pão velho e o som de passos que se afastavam, fundindo no vento do sertão. A pergunta ficou no ar: como seguir com tão pouco? Com quem confiar? E onde guardar o nome da mãe, que agora só cabia numa fotografia amarrotada? Na estrada, o burro, que ela batizara de Tico, parecia ter mais pressa que ela. Cada passo era um lamento abafado na sola dos sapatos. Ela lembrava da mãe ordenhando de madrugada, as mãos firmes, as canções baixas que a acalmavam quando o avô reclamava de contas. O objeto simbólico ali era o burro, mas também uma ave. Lata de alumínio amassada, que servira de balde nas primeiras ordenhas que ela havia feito aos 11 anos para ajudar em casa. Durante a caminhada, surgiu o primeiro grande perigo. Uma cerca caída, um barranco com água escura depois das chuvas, e Tico escorregou. Ela quase foi arrastada, roçou nas pedras, sentiu a pele ralando e o medo apoderou-se do peito. Num salto de braços trêmulos, ela segurou a cabeçada do animal e o trouxe de volta ao plano seguro da trilha. Naquele instante, fez uma promessa em voz baixa, um juramento de que ninguém mais lhe veria descalça de esperança. A estrada era longa e a jovem, que chamaremos Marta, rezou pela primeira vez sem pedir perdão por algo que não fizera. O vento trazia o cheiro das matas de eucalipto e o rangido da sela, detalhes que mais tarde seriam lembrados como sinais do início de uma nova vida. A primeira noite foi uma aula de sobrevivência. Ela se abrigou sobre uma copa de cajueiro ao lado de um relicário de pedras que funcionava como pequeno abrigo de pastores. Usou uma lona velha para cobrir o burro e cantou baixo para não acordar os cães da vizinhança. Logo ao amanhecer, ainda trêmula, decidiu tentar ordenhar Tico. Não era tradição ordenhar burro para leite humano, mas o balde que levava na sacola continha alguns potes que lembravam as latas da queijaria local. Ela lembrou da mãe batendo a mão na tábua, do cuidado para não contaminar o leite, e improvisou um coador com um pano limpo. Para sua surpresa, havia um pouco de leite no fundo de um frasco que guardara para emergências, e com ele experimentou uma mistura simples, um coalho caseiro que a mãe lhe ensinava numa voz que vinha em memória. A descoberta foi tímida e cheia de cheiro de fogo e aço, mas havia esperança.
No abrigo próximo, o padeiro da estrada, Joaquim, ouviu o som da ordenha e se aproximou curioso. Ele vinha pouco ali, levava pães para as fazendas e reparou no suor dela e no brilho nos olhos. O encontro com Joaquim seria a primeira ponte para a vila, um pequeno comércio, um saber que ela poderia transformar em renda. Ele olhou o que ela trouxe, provou com cuidado e sorriu. Ofereceu 2 pães por aquele frasco improvisado de sueiro. Aquela troca, humilde, foi o primeiro passo do que viria a ser uma história de resistência. O caminho até a vila de San Miguel foi pontuado por personagens que parecem quase saídos de contos, e Marta foi os encontrando de forma que a vila, aos poucos, se tornava um personagem vivo. Houve Dona Arturo, o dono da bodega que quase a tomou por um fantasma e que guardou no fundo do balcão uma lata de açúcar para quando a menina tivesse fome. Dona Lúcia, a velha que vivia na casa de pedra junto ao córrego, tinha mãos firmes e olfato de quem reconhece um novato de talento. Padre Alberto, que Deu uma bênção com mão trêmula, disse poucas palavras, mas deixou uma foto da capela. Maria do mercado, que vendia verduras e contava ouvir todos os boatos, ofereceu espaço para que ela colocasse um pequeno pote de soro numa manhã de feira. Jacinto, o jovem que trazia galões de óleo, virou mensageiro entre compradores e fornecedoras. Licenciado Miguel, um advogado que fazia serviços pro bono para quem a vila considerava justo, foi nomeado mais tarde como seu conselheiro legal. Esse núcleo de nomes e ações permitiu que Marta não estivesse sozinha. Eles deram forma e textura à sua jornada de reconstrução. Em cada rosto havia um papel específico: testemunha, compradora, mentor, articulador, amigo. A comunidade começou a percebê-la não mais como vítima, mas como alguém com um ofício emergente. O aprendizado técnico veio em doses duras, com humilhações e suor. Dona Lúcia ensinou a Marta o manejo básico do leite e do soro, a importância da higiene da temperatura para a coagulação e mostrou a prensa antiga que tinha no celeiro. O processo que aprenderam foi descrito com precisão simples. Aquecer o leite a uma temperatura controlada de 80 a 90 graus para pasteurizar, resfriar até 35 graus, adicionar coalho em gotas até formar a coalhada, cortar a coalhada em cubos para liberar o soro, drenar com pano limpo e prensar com cargas graduais por 8 a 12 horas. A técnica exigia calma, mãos limpas e um local seco para maturação. Ela aprendeu a limpar a prensa, a medir o pH e a conservar o queijo em palha para melhor textura. Essas instruções, ditas com a simplicidade de quem repete um ritual de família, foram a espinha dorsal do ofício que a tiraria da miséria. Ao mesmo tempo, ela aprendeu a negociar no mercado, a calcular preço por quilo, a fechar encomendas com restaurantes da cidade e a usar termos como prensa, sueiro, cura e queijaria com naturalidade. A primeira venda foi um pequeno milagre prático. Ela acordou antes do sol, poliu os potes, etiquetou com uma letra desajeitada e levou 3 queijos frescos ao mercado de San Miguel. O vendedor de frutas, que conhecia todo mundo, apresentou seu produto a Dona Remédios, que regentava uma pequena cantina e gostava de provar o que aparecia pela feira. A troca foi discreta: 2 queijos por 10 pães e contato para entrega semanal. Aquela venda simples trouxe algo que nem a moeda poderia dar: reconhecimento. Nesse ponto, se você está sentindo raiva pelo que aconteceu com Marta ou admiração pela coragem dela, escreva refúgio nos comentários e diga de que cidade nos assiste. Sua mensagem aquece quem passa por dificuldades e nos ajuda a contar mais histórias como esta. Conte também se já teve que reaprender um ofício para sobreviver. Os comentários ajudam outras pessoas e nos orientam a trazer mais relatos verídicos. Agora que sabem disso, voltem comigo para o que aconteceu depois que a vila começou a notar que uma menina com um burro e uma pequena prensa podia fazer algo que mudaria o comércio local. Nem todos gostaram da inesperada ascensão. Raul, o tio, ao saber que a sobrinha fazia vendas e atraía fregueses para a bodega de Dom Arturo, sentiu que algo podia ser restituído à família com pressão e estratégia. Ele articulou com um grupo de proprietários vizinhos para questionar a posse do burro e para alegar que os produtos vinham de uma propriedade que deveria ser incorporada à massa de bens do espólio. Surgiram boatos de que ela havia roubado leite, que vendia sem licença alimentar, que o notário havia sido enganado. Enquanto isso, Marta procurou o licenciado Miguel, que explicou com tom jornalístico e claro o caminho legal.
registro de posse, declaração de bem de menor, notificação extrajudicial e, se necessário, pleito em juízo para definir a legítima. Ele preparou um requerimento ao notário para averiguar documentos do espólio e pediu testemunhas do mercado. O rito legal foi explicado em termos simples. Primeiro, juntam-se documentos de nascimento e óbito, depois se pede a certidão de inventário, e então se ajuíza uma ação de reconhecimento de propriedade se houver constrangimento. Essa sequência, apesar de técnica, foi narrada como se fosse mais uma etapa do ofício, uma prenda que precisava ser fechada com cuidado. Marta assinou quando necessário, aceitou a ajuda da comunidade para testemunhar e fechou a porta do que depois seria um embate público. O primeiro grande momento de tensão aconteceu quando o burro quase caiu no barranco e ela percebeu que perderia tudo em poucos segundos. O corpo tremeu, a respiração encurtou e o medo emoldurou imagens de perda total. Por momentos, a memória do avô morreu na garganta e a raiva contra aqueles que a expulsaram veio quente. Ela teve que decidir entre soltar a corda e seguir em frente sem nada ou agarrar o animal e lutar pela reconstrução. Escolheu segurar, lutou com as pedras e com a chuva e salvou Tico. A cena deixou marcas na pele e na coragem. Outro momento de tensão foi a noite da ordenha clandestina quando ouviu passos e pensou que ladrões vinham roubar sua produção incipirente. O coração batia como um martelo, o frio era cortante, o sueiro quase transbordava, e ela teve que se esconder atrás de um tronco, rezar e esperar amanhã. Uma terceira tensão veio no mercado, quando os parentes chegaram para humilhá-la publicamente e acusá-la de fraude. As palavras lançadas foram afiadas e a comunidade bateu entre quem acreditava nela e quem questionava. A presença do licenciado Miguel e de Dom Arturo, bem como do padeiro Joaquim, foi crucial para conter a violência verbal. Cada momento exigiu escolhas que moldaram não só seu ofício, mas sua humanidade. No mercado, a acusação se transformou em confronto. Raul apareceu acompanhado de 2 homens, e um diálogo ríspido se desenrolou entre ele, Marta, licenciado Miguel e Maria do mercado. Marta começou com voz firme, lembrando que vendia por seu trabalho. Raul respondeu acusando a falta de documentos. Licenciado Miguel pediu calma, falou de provas e de testemunhas, e Dom Arturo interveio a favor da menina que trazia movimento à sua bodega. Maria do mercado, num gesto de coragem, contou como comprara e apreciara o produto. As falas foram longas, intercortadas por suspiros e olhares. No auge, Raul tentou retirar o burro do pátio do mercado, dizendo que era bem do espólio, e foi surpreendido por uma reação coletiva. Comerciantes fecharam bancas, clientes murmuraram e Padre Alberto ficou de pé, lembrando o valor do trabalho honesto. A cena culminou com uma votação informal de apoio que marcou o início de uma mobilização comunitária mais ampla. Esse confronto público marcou a transição da pena pessoal para uma luta por dignidade coletiva. Houve noites de medo real. Uma vez, pessoas contratadas por Raul tentaram invadir o pequeno galpão onde Marta guardava queijos e utensílios. Era noite sem lua, o vento vinha cortando as folhas e as madeiras rangiam. O som de passos sobre o telhado fez o sangue gelar. Ela acordou com o barulho e, sem pretensão de ser heroína, chamou Joaquim e Dom Arturo. Eles se armaram de coragem e de tochas, e a comunidade apareceu. O conflito foi físico e verbal, mas a chegada em massa dissipou o intento de sabotagem. Aos olhos de quem observou, houve uma clara virada. A solidariedade mostrou que o que parecia um projeto individual tinha se tornado um bem comum. A polícia foi chamada e um boletim de ocorrência registrado com testemunhas como Maria do mercado e Padre Alberto. Na manhã seguinte, licenciado Miguel protocolou o pedido de tutela de urgência, explicando juridicamente que atos de intimidação como esse poderiam ser punidos com multas e medidas protetivas. O processo foi mapeado com termos acessíveis, etapas e prazos, e isso deu à jovem uma arma legal tão importante quanto sua prensa. A tensão se transformou em ato coletivo e em documentação técnica que embasaria o futuro pleito. No tribunal, o clímax formal chegou com a leitura da sentença, que decidiria sobre a posse do burro e sobre o direito de comercializar seu produto. O ambiente cheirava a papel e café, e as vozes dos envolvidos iam de sussurros a acusações altas.
O juiz ouviu testemunhas, leu documentos do notário e ponderou sobre a vulnerabilidade da menor e sobre a prática do ofício que gerava sustento. As falas no tribunal foram múltiplas, cada uma com subtexto. Raul alegou que a propriedade fazia parte do inventário e que a venda de produtos deveria depender da autorização da família. Maria do Mercado e Dom Arturo descreveram as compras feitas e o reconhecimento do trabalho de Marta. O licenciado Miguel apresentou provas de entrega, notas fiscais improvisadas e testemunhos do padeiro Joaquim. Depois de longas considerações, o juiz emitiu uma sentença que reconhecia a posse do burro como uma intervenção de fato em favor da menor e ordenava que o espólio fosse revisto com prioridade de tutela para aqueles que dependiam economicamente. Havia justiça, mas não custos processuais, desgaste emocional e a necessidade de reconstruir relações. A sentença foi um alívio e um ponto de virada que permitiria um recomeço mais seguro. Os processos técnicos sobre regulamentação sanitária e produção foram explicados com cuidado por Dom Arturo e por um perito que se dispôs a ajudar. Ele descreveu que para comercializar queijo na cidade era preciso registro na vigilância sanitária, análise de resíduos e um controle mínimo de temperatura e higiene. Os processos envolviam cadastro como produtor artesanal, entrega de amostras para análise e a adequação do local de produção com piso liso, água potável e recipientes sanitizados. Em 300 caracteres, cadastro na vigilância, análise laboratorial de amostras, pequenas adaptações no espaço de produção e emissão de um selo que permite venda em feiras e restaurantes. Marta seguiu cada etapa com paciência e apoio da comunidade, transformando seu galpão em local de trabalho digno e legal. Ao fim do julgamento, a vila celebrou de forma contida. Havia alívio e lágrimas, sorrisos abafados e abraços longos. Dona Lúcia foi eleita madrinha do pequeno negócio. Dom Arturo abriu espaço na sua bodega para vendas fixas. Joaquim passou a encomendar queijos para suas fornadas. E Maria do Mercado virou a primeira fornecedora de vegetais para as tábuas que se formaram. Momentos de celebração foram temperados por lembranças amargas, mas também por um reconhecimento. O que havia sobrevivido era mais que um produto, era a prova de que ofício e comunidade podiam convergir para reparar uma injustiça. Marta, que um dia saiu com um burro e uma sacola, agora era chamada por muitos de patroa das queijarias locais, com carinho que vinha dos que testemunharam a luta. A queda no barranco, a ordenha noturna, o confronto do mercado, a invasão e o veredito foram os 5 momentos que definiram a narrativa. Cada um deles vinha marcado por detalhes sensoriais. O pó que se alojou nas narinas, o som do leite caindo na lata, o cheiro forte do queijo fresco, o ruído dos passos na madeira, o papel carimbado do tribunal. Em cada um desses momentos houve tensão clara, decisões difíceis e memórias acionadas que forjaram o caráter de Marta. Ela cresceu profissionalmente e emocionalmente, e a comunidade mudou no processo, passando de espectadora a protagonista do próprio destino. A reconstrução não foi só pessoal. Um mês depois, Marta já tinha um pequeno esquema de produção, com 3 formas de queijo curadas na prateleira de palha e entregas semanais para a bodega de Dom Arturo e para o café da praça. O registro sanitário estava encaminhado, e a prensa, herdada de Dona Lúcia, tinha sido ajustada com pedaços de madeira e parafusos de antiquário. As vendas mensais cobriam custo de matéria-prima e pagavam um pequeno salário para Maria do Mercado, que ajudava na higienização. A vila via a transformação física. O galpão ganhou telhas novas e uma placa simples que dizia que ali se fabricava queijo artesanal. As crianças olharam com admiração e algumas pediram que se ensinasse a técnica na escola local. Esse primeiro mês foi de relação com o tempo e com a rotina, de organização de pedidos e de estabelecimento de confiança com fornecedores e compradores. 3 meses depois, agora com carta de produtor e pequenas notas fiscais registradas, Marta contratou uma ajudante fixa, Constança, que cuidava das embalagens e das entregas. A queijaria passou a fornecer também um restaurante da cidade próxima, que pedia um lote semanal para seus pratos. O lucro permitiu comprar um tonel de leite pasteurizado quando a época seca comprometia a produção, e a parceria com Joaquim ampliou as vendas para além da feira local. Socialmente havia impacto. Uma mulher antes expulsa agora empregava outra e demonstrava que a economia local podia se fortalecer com produções artesanais. Além disso, começava a pensar em diversificar com iogurtes e um pequeno pão de queijo que combinava com as fornadas do padeiro.
6 meses depois, o projeto já tinha impacto reconhecível. A queijaria de Marta abriu espaço para cursos na pequena escola rural, onde ensinou noções básicas de ordenha, higiene e empreendedorismo. Havia 8 pessoas empregadas em formas diversas e o produto começou a ser procurado por compradores de outras vilas. Um pedido maior chegou de um restaurante na cidade capitalizado por um chefe que havia ouvido do produto pela fama. Marta decidiu investir parte do lucro na compra de outro burro, para não depender apenas de Tico, e registrou a marca da pequena queijaria, que ganhou um selo artesanal com o nome da vila. A herança, que havia sido motivo de dor, agora se transformou num legado que dava trabalho à comunidade. A justiça formal e a solidariedade social se combinaram para criar uma economia de cuidados, que trouxe um novo sentido para o termo herança, não mais só terra e títulos, mas ofício, dignidade e oportunidade. No fechamento, a recapitulação é clara. Ela, que saiu de casa com um burro e uma sacola, devolve agora emprego e orgulho ao lugar que a expulsou. A sentença que pôs fim ao pleito não apenas restituía um bem, mas estabelecia um precedente de que a dignidade do trabalho pode ser protegida por lei. A queijaria virou ponto de encontro, a bodega de Dom Arturo virou revendedora oficial e a escola passou a ter aulas práticas. Dona Lúcia, Joaquim, licenciado Miguel, Maria do Mercado e Padre Alberto foram lembrados em cada fatia de queijo, em cada rótulo. A gratidão estampada nos rostos daqueles que ajudaram e um convite sutil. Se essa história te tocou, deixe a palavra refúgio nos comentários e conte de onde nos assiste. Inscreva-se para acompanhar outras histórias de gente que transforma dor em ofício. Assim, fechamos com a imagem que abriu tudo. O mesmo vento que a expulsou agora move as cortinas da queijaria e o burro Tico passeia tranquilo pelo pátio, simbolizando que o que parecia ter sido um abandono foi, no fim, o início de uma vida reconstruída.